Vamos dar continuidade ao estudo do livro Iniciação Espírita, de Allan Kardec. Nós estamos no título O que é Espiritismo e no subtítulo nós estamos dando continuidade aos meios de comunicação. Ainda o Allan Kardec conversando com o visitante. O visitante faz a pergunta a ele, nessa 12ª aula. Existe algum sinal pelo qual se possa reconhecer essa aptidão? E Allan Kardec diz, até o momento não se conhece nenhum diagnóstico para a medianimidade. Todos os que havíamos julgado reconhecer são sem valor. Experimentar é o único meio de saber se existe ou não o dom. De resto, os médiuns são muito numerosos e é bastante raro que, se não somos nós mesmos, não encontremos alguns em membros de nossas famílias ou em nosso círculo de amizades. O sexo, a idade, o temperamento são indiferentes. São encontrados entre os homens e entre as mulheres, as crianças e os velhos, as pessoas que têm boa saúde e há que estão doentes. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior, isso implicaria na permanência da faculdade e, ao contrário, esta é essencialmente móvel e fugidia. Sua causa física está na assimilação mais ou menos fácil dos fluidos perispirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica, quando isso lhe apraz, e não na nossa vontade. Donde resulta, primeiro, nem todos os espíritos podem comunicar-se, indiferentemente por todos os médiuns. Segundo, qualquer médium pode perder ou ver suspendida a sua faculdade no momento em que menos esperar. Essas poucas palavras bastam para mostrar-lhe que existe aí todo um estudo a fazer para que seja possível conhecer as variações que apresenta esse fenômeno de medianimidade. Seria, portanto, um erro crer que qualquer espírito possa acorrer ao chamado que ele é feito e comunicar-se por qualquer médium. Para que o espírito se comunique, é necessário, antes de tudo, que lhe convenha fazê-lo. Em segundo lugar, que encontre no médium um instrumento propício, apropriado à sua natureza. Em princípio, podemos nos comunicar com o espírito de todas as ordens, com nossos parentes e amigos, tanto com os espíritos mais elevados como com os mais vulgares. Mas, independentemente das condições individuais de possibilidade, eles aparecem mais ou menos voluntariamente, segundo as circunstâncias e, sobretudo, em razão de sua simpatia pelas pessoas que o chamam, e não por causa do pedido de qualquer um que tenha a fantasia de evocá-los por um sentimento de curiosidade.
Em semelhante caso, eles não se teriam incomodado quando em vida e não fazem também depois da sua morte. Os espíritos sérios só aparecem nas reuniões sérias, onde são chamados com recolhimento e por motivos sérios. Não se prestam a nenhuma pergunta de curiosidade, de prova, ou que tenha uma finalidade fútil, nem a nenhuma a experiência. Os espíritos levianos vão a toda parte, porém nessas reuniões sérias calam-se e mantêm-se à margem para ouvir, como o fariam escolares em uma douta assembleia. Nas reuniões frívolas, entregam-se a folguedos, divertem-se com tudo, troçam muitas vezes dos assistentes e a tudo respondem sem se importar com a verdade. Os espíritos ditos batedores, e geralmente todos aqueles que produzem manifestações físicas, são de uma ordem inferior, sem serem essencialmente maus por isso. Possuem uma aptidão de algum modo especial para os efeitos materiais. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, da mesma maneira que nossos sábios não se dedicam aos esforços físicos. Se disso tiverem necessidade, servem-se desses outros espíritos, como nós nos servimos de operários para os trabalhos pesados. Agora vamos entrar numa área que é os médiuns interesseiros. E o visitante, ele, por curiosidade ou a intenção de aprender, ele fala para Allan Kardec: antes de se dedicarem ao estudo de fôlego, certas pessoas gostariam de ter a certeza de não perder o seu tempo, certeza esta que lhes daria um fato concludente, mesmo que obtido a troco de dinheiro. E Allan Kardec dá uma explicação muito grande a respeito desse tema dos médiuns interesseiros. Allan Kardec diz que naquele que não deseja dar-se ao trabalho de estudar, existe mais curiosidade do que vontade real de se instruir. Os espíritos não gostam mais dos curiosos do que eu. Aliás, a cupidez lhes é sobretudo antipática. E eles a nada se prestam que possam satisfazê-la. Seria preciso ter deles uma ideia bem falsa para crer que espíritos superiores, como Fénelon, Bossuet, Pascal, Santo Agostinho, por exemplo, acorressem às ordens de qualquer um a tanto por hora. Não, senhor. As comunicações de além-túmulo são uma coisa demasiado grave e que exige muito respeito para servir de exibição. Sabemos, aliás, que os fenômenos espíritas não andam como as rodas de um mecanismo, pois que dependem da vontade dos espíritos. Mesmo admitindo a opinião medianímica, nada pode dizer como obtê-los em dado momento. Se os incrédulos são levados a suspeitar da boa-fé dos médiuns em geral,
seria bem pior se nestes houvesse um interesse de ganho. Poder-se-ia com razão suspeitar do médium pago de fingir o fenômeno, quando o espírito não se manifestasse, pois seria preciso, antes de tudo, ganhar o seu dinheiro. Além disso, sendo o desinteresse absoluto a melhor garantia da sinceridade, repugnaria à razão fazer aparecerem os espíritos das pessoas que nos são caras a troco de dinheiro, supondo que eles consentissem, o que é mais do que duvidoso. Não haveria em todos os casos senão espíritos de baixo grau, pouco escrupulosos quanto aos meios e que não mereceriam confiança alguma. E mesmo esses têm ainda muitas vezes um prazer maligno em frustrar as tramas e cálculos de seus mentores. A natureza da faculdade medianímica opõe-se, portanto, a que se torne uma profissão, pois depende de uma vontade estranha à do médium, e que pode falar-lhe no momento em que dela tiver necessidade, a menos que ele a supra com habilidade. Porém, mesmo admitindo uma inteira boa-fé, desde que os fenômenos não sejam produzidos à vontade, seria um efeito do acaso, se na reunião em que se houvesse pago, se produzisse o que exatamente se desejaria ver para se convencer. O senhor poderia dar 100.000 francos ao médium e não faria obter dos espíritos o que estes não desejassem fazer. Esse ato que desvirtuaria a intenção e a transformaria em um imenso desejo de lucro. Seria mesmo, ao contrário, um motivo para que não o conseguisse. Se estivermos bem imbuídos da verdade segundo a qual a afeição e a simpatia são os mais fortes móveis de atração para os espíritos, compreenderemos que não podem ser solicitados com o pensamento de nos servirmos deles para ganhar dinheiro. Aquele que tem, portanto, necessidade de fatos para convencer-se deve provar aos espíritos sua boa vontade, por uma observação séria e paciente, se quiser ser secundado por eles, pois se é verdade dizer que não se impõe a fé, não é menos dizer que ela também não se compra. Não se compra. E o visitante pergunta a Allan Kardec: compreendo esse raciocínio do ponto de vista moral, entretanto, não é justo que aquele que dedica seu tempo no interesse de sua causa seja indenizado, se isso o impedir de trabalhar para viver? E Allan Kardec responde: em primeiro lugar, é no interesse da causa que ele o faz ou no seu próprio interesse? Se deixou o seu estado anterior, é porque não estava satisfeito e esperava ganhar mais ou ter menos trabalho com o novo ofício. Não existe devotamento algum em dedicar o seu tempo a um trabalho quando é para tirar algum proveito.
É exatamente como se disséssemos que é no interesse da humanidade que o padeiro faz o pão. A mediunidade não é o único recurso. Sem ela, seria obrigado a ganhar a vida de outra maneira. Os médios verdadeiramente sérios e devotados, quando não possuem uma existência independente, procuram os meios de viver do trabalho ordinário e não abandonam o seu emprego. Não consagram à mediunidade senão o tempo que lhe podem dispensar sem prejuízo. Se usam suas horas de lazer ou repouso, é então devotamento que se sabe ser do seu agrado. São estimados e respeitados, mais ainda por isso. A multiplicidade dos médiuns nas famílias torna, aliás, os médiuns de profissão inúteis, supondo mesmo que estes ofereçam todas as garantias desejáveis, o que é muito raro. Sem o descrédito que se ligou a esse gênero de exploração, e para o qual me felicito de ter grandemente contribuído, ter-se-iam visto pulular médios mercenários e os jornais cobrirem-se de seus anúncios. Para um que pudesse ter sido leal, haveria uma centena de charlatães que, abusando de uma faculdade real ou simulada, teriam trazido grande prejuízo ao espiritismo. É, portanto, por princípio, que todos aqueles que veem no espiritismo algo mais além de uma exibição de fenômenos curiosos, que compreendem e procuram a dignidade, a consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação, sob qualquer forma ou disfarce com que se apresente. Os médios sérios e sinceros, e dou esse nome àqueles que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou, evitam até as aparências do que pudesse fazer pairar sobre eles a mínima desconfiança de cupidez. A acusação de tirar algum proveito de sua faculdade seria olhada como uma injúria. Convenha, Senhor, mesmo incrédulo como és, que um médium nessas condições lhe faria uma impressão totalmente diferente da que teria se tivesse pago o seu lugar para vê-lo trabalhar, ou ainda que tivesse conseguido entrada gratuita, se soubesse que havia atrás de tudo uma questão de dinheiro. Convenha que, vendo o primeiro animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado somente pela fé e não pelo atrativo do ganho, involuntariamente este atrairia seu respeito, fosse ele o mais humilde proletário, e inspirar-lhe-ia mais confiança, pois não teria motivo algum para suspeitar da sua lealdade. Muito bem. Encontrará indivíduos como esses à razão de 1000 por um. E foi essa uma das causas que significativamente contribuíram para o crédito e para a propagação da doutrina, ao passo que, se esta só tivesse tido intérpretes interessados, não contaria nem
com uma quarta parte dos adeptos que possui hoje. Compreendeu-se isso tão bem que os médiuns de profissão são excessivamente raros, pelo menos na França, que são desconhecidos na maior parte dos centros espíritas das províncias, onde a reputação de mercenário bastaria para os incluir de todos os grupos sérios, e onde para eles tal ofício não seria lucrativo, em razão do descrédito de que seriam objeto e da concorrência dos médios desinteressados que se encontram por toda parte. Para suprir, seja a faculdades que lhes falta, seja a insuficiência de clientela, existem pretensos médios que a acumulam praticando o jogo de cartas, a clara do ovo, a borra do café, etc., etc., a fim de satisfazer todos os gostos, esperando por esse meio, ao contrário dos espíritas, atrair aqueles que ainda creem nessas tolices. Se provocassem prejuízo somente a si mesmos, o mal seria pequeno. Porém, existem pessoas que, sem irem mais longe, confundem o abuso e a realidade. E ainda os mal intencionados que se aproveitam disso para dizer que é nisso que consiste o espiritismo. Como se vê, a exploração da mediunidade conduz a abusos prejudiciais à doutrina. E o espiritismo sério tem razão de reprová-la e de repudiá-la como auxiliar. E o visitante torna a conversar com Allan Kardec, com as suas interjeições. Ele fala que tudo é muito lógico, eu concordo, porém os médios desinteressados não estão à disposição de qualquer um e não podemos nos permitir incomodá-los, ao passo que não temos escrúpulo de ir à casa daquele que cobra os seus serviços, porque sabemos que não o fazemos perder seu tempo. Se existem médios públicos, seria uma facilidade para as pessoas que desejam converter-se. E Allan Kardec, mais uma vez, dá uma lição. Ele fala aqui, mas se os médios públicos, como você o chama, não oferecem as garantias requeridas, de que utilidade podem eles ser para a convicção? De que utilidade? O inconveniente que o senhor assinala não destrói outros de maior importância que eu mencionei. Iriam à casa deles mais por divertimento ou para lhes ser lida a sorte do que para se instruírem. Aquele que deseja seriamente convencer-se encontra cedo ou tarde os meios, se dedicar-se ao trabalho munido de perseverança e de boa vontade. Mas não será porque tenha assistido a uma sessão que ficará convencido, se não estiver preparado. Se leva para ela uma impressão desfavorável, estará menos convencido ao sair do que ao entrar. Ou talvez fique desgostoso de encetar um estudo no qual
nada tenha visto de sério. É o que prova a experiência. Ao lado das considerações morais, porém, os progressos da ciência espírita mostram-nos hoje uma dificuldade material da qual não suspeitávamos no início, fazendo-nos melhor conhecer as condições nas quais se produzem as manifestações. Essa dificuldade está ligada às afinidades fluídicas que deve existir entre o espírito evocado e o médium. Ponho de lado qualquer pensamento de fraude ou de charlatanismo e suponho a mais inteira lealdade. Para que um médium de profissão pudesse oferecer toda a segurança às pessoas que o viessem a consultar, seria necessário que esse possuísse uma faculdade permanente e universal, ou seja, que se pudesse comunicar facilmente com qualquer espírito e a qualquer momento, para estar constantemente à disposição do público, como um médico, e satisfazer a todas as evocações que lhe fossem solicitadas. Ora, isso é algo que não ocorre com nenhum médium, não mais nos que são desinteressados do que nos outros. Isso por causarem independentes da vontade do Espírito. Por causas independentes da vontade dos Espíritos. Mas que não posso explicar aqui porque não lhe estou ministrando um curso de Espiritismo. Limitar-me-ei a dizer que as afinidades fluídicas, o próprio princípio das faculdades medianímicas, são individuais e não gerais, que pode existir do médium para tal espírito e não para tal outro, que sem essas afinidades, cujas nuances são múltiplas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis, que as mais das vezes a assimilação fluídica entre o espírito e o médium não se estabelece senão a longo prazo e que não acontece uma vez em 10. Ser completa desde a primeira. Repetindo, o médium não se estabelece senão a longo prazo e que não acontece uma vez em 10 sem ser completa desde a primeira. A mediunidade, como vê, está subordinada a leis de algum modo orgânicas, às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isso não seja um obstáculo para a mediunidade de profissão, pois que a possibilidade e a exatidão das comunicações estão ligadas a causas independentes do médium e do espírito. Se, portanto, repelimos a exploração da mediunidade, não é nem por capricho, nem por espírito sistemático, mas porque os próprios princípios que regem as relações com o mundo invisível opõem-se à regularidade e à precisão necessárias àqueles que se colocam à disposição do público e porque o desejo de satisfazer uma clientela pagante e conduz ao abuso. Não concluo daí que todos os médiuns interessados sejam charlatães, mas digo que a sede do ganho
a sede do ganho leva ao charlatanismo e autoriza a desconfiança de fraude se não for justificada. Aquele que deseja convencer-se deve, antes de tudo, provocar elementos de sinceridade. Vamos parar aqui a nossa aula do dia de hoje. Na próxima aula nós vamos tratar dos médiuns e os feiticeiros.